Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Na proposta de hoje eu vou pintar um rostinho de boneca com as características asiáticas. Então, eu espero que vocês curtam, que quem não tiver inscrito no canal, que se inscreva, que compartilhe, se possível que comente o que achou do vídeo, da proposta, se tem alguma coisa para melhorar, porque isso é importante para quem faz, para quem realiza algum trabalho. Eu tenho observado que as visualizações aumentaram bastante do conteúdo que eu tenho postado no canal. Já passa de 7.000 visualizações. Mas quando a gente observa mais detalhadamente, muitos nem assistem os vídeos até o final, porque algumas perguntas que me fizeram foi a respeito de conteúdo de que eu já falei no próprio vídeo. Então, a gente vê que a pessoa não assistiu até o final. E outros só estão interessados mesmo no material, né? No material de apoio, que são os moldes. Eu ofereço gratuitamente e faço isso com gosto, porque o meu interesse é que mais e mais pessoas possam entrar para esse mercado, entrar para esse vamos dizer assim, para esse mundo, né, dos brinquedos, da bonecaria. E tem pessoas que têm um pouco de dificuldade, principalmente na questão da pintura de rostos, na elaboração de roupas, na adaptação de moldes. Então, a minha proposta, a princípio, é essa, né? Foi, primeiro, ajudar algumas amigas próximas, amigas que eu tenho, que tem um pouco de dificuldade nessa parte de pintura de rostinho. E depois eu vi que muita gente tinha dificuldade, até mesmo na colocação dos elementos faciais, colocar isso dentro da proporção da cabeça. Então eu fui colocando mais conteúdo no canal. Só que acaba desestimulando a gente, porque é um trabalho, né? Isso aqui é trabalhoso a gente fazer. Por exemplo, eu tô com 4 bonequinhas pequenas de 28 centímetros para terminar. E eu faço tudo sozinha, né? Trabalho com pintura, com a costura, confecção, enchimento, enfim, finalização da boneca. Eu não tenho uma equipe. Eu gravo, meus vídeos são todos caseiros, mas para mim é trabalhoso. E a gente espera sempre algum retorno. Tá, eu posso estar sendo presunçosa, né? Porque ninguém conhece meu trabalho, né? Ninguém tem... Não sou uma artesã famosa, nem pretendo ser. Mas a gente espera, assim, o mínimo, né? Que a pessoa pelo menos diga se gostou, se não gostou, o que está faltando, né? Se agregou valor, se ajudou em alguma coisa. E também dizer o que espera do canal, o que espera, o que gostaria que a gente fizesse. Se eu puder fazer, se estiver dentro da minha capacidade, eu faço com gosto. Mas é interessante ter esse retorno de quem está assistindo, para que não pareça que eu estou aqui só ocupando espaço, né, no canal. Porque são tantas visualizações, aí quando eu vou, por exemplo, assistir um vídeo no YouTube, tem bastante anúncio já. Num vídeo de 32 minutos, menos que isso, já tem 3 ou 4 anúncios. Por quê? Porque para o anunciante, o que conta é a quantidade de visualizações. Mas para mim o que conta é o que a pessoa vê, né? Se as pessoas estão se inscrevendo no canal é porque se interessam pelo conteúdo, porque querem assistir mais. Aí isso estimula a gente a continuar. Do contrário, vai acabando desestimulando, aí você fala, nossa, mas para que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Se não está agregando valor, não tá interessando para as pessoas, por que eu vou continuar com esse trabalho? Né? Então, a gente acaba desestimulando. Desculpem o desabafo, mas é algo que eu acredito que muita gente esteja experimentando e
a gente faz às vezes sem perceber. Eu normalmente, quando eu entro num canal que eu vejo conteúdo que eu gosto, eu já me inscrevo para não perder o conteúdo daquele canal, né? E agradeço pelo que a pessoa fez. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer em retribuição do tempo que a pessoa teve de preparar aquele material para a gente, né? Então, para quem está acompanhando meu trabalho, minha gratidão. Para quem deixa gentilmente o seu comentário, tira um tempinho para deixar o seu comentário. Muito obrigada. E eu espero de coração que o trabalho que eu esteja fazendo, que esse conteúdo sirva, que venha adicionar, que venha multiplicar, né, os trabalhos, que mais e mais pessoas possam fazer. Às vezes tem vontade e não consegue fazer, né? Então, meu muito obrigada e vamos começar o trabalho. Bem, aqui eu tenho, no material de apoio, vocês vão encontrar esse rostinho. Para quem já está acompanhando o canal, sabe que eu sempre utilizo esse modelo como uma orientação para colocação de luz e sombra nas pinturas, principalmente de rostinhos, que você não vê o perfil, né, da boneca, são rostinhos planos. Então, para a gente dar ideia de profundidade para esse rosto, é interessante que a gente entenda onde fica a luz e a sombra num rosto, para poder aplicar isso nesse rosto plano e dar a ideia de tridimensão. Então, o que a gente faz? A gente procura escurecer as áreas que são mais profundas no rosto, entre os olhos e o nariz, as têmporas, abaixo do nariz, porque o nariz projeta sombra nele mesmo, porque ele tem uma bolinha, uma circunferência aqui, então ele vai projetar sombra, ele é mais alto. Entre os lábios, abaixo do lábio inferior, abaixo da maçã do rosto, embaixo da papadinha da boneca, dentro das orelhas, né? Em cima da pálpebra, entre a pálpebra e o supercílio. Essas são as áreas que ficam mais profundas, então elas vão receber sombra. De acordo ao tamanho e a quantidade, ao grau de profundidade, mais escuro fica. E as áreas mais claras são as áreas mais altas do rosto. Então, testa, essa parte aqui do nariz, supercílio, as maçãs do rosto, essas partes dos lábios, lábio superior, lábio inferior, queixo. Então, isso aqui já foi falado várias vezes. Todas as vezes que eu vou trabalhar com pintura, eu explico o porquê que a gente escurece algumas áreas. Se a gente olhasse o rosto como um relevo, né, tivesse um relevo, as áreas mais altas do rosto recebem mais luz, ficam mais claras. As áreas mais profundas recebem a sombra, ficam mais escuras. Aí, de acordo com a tonalidade do tecido, a tonalidade da pele da bonequinha, a gente vai trabalhando os tons. Então, como eu sempre explico, eu coloco numa bandejinha, aqui os tons, lenço umedecido, aqui tem o lenço umedecido, eu coloco umas gotinhas de água para manter a tinta úmida enquanto eu estou trabalhando, um paninho absorvente que não solte fiapo para a limpeza dos pincéis, a tampa dessa bandejinha, eu já coloquei um pouco de tinta, ela é de acetato, facilita na hora da gente observar os tons, até mesmo quando vai trabalhar no rosto da boneca, quando faz mistura. E os pincéis que eu costumo trabalhar, que são os pincéis de cerda da Tigre, referência 815, eu trabalho com 4, 6, 8, e números maiores, se forem precisos. E os de pelo da Condor, o filete, referência 409, o 00, que é esse daqui para fazer detalhe, e o 404 de pelo também, o número 0 da Condor. Nesses daqui a gente não mexe, nos de cerda eu já preparei as cerdas para que eles fiquem parecendo os pincéis de língua de gato. Tem vídeo no canal explicando como fazer. Normalmente essas bonequinhas asiáticas, elas têm as características específicas, né? O olhinho mais puxado, o narizinho um pouquinho mais achatado, uma boquinha pequena. Então a gente vai procurar
quando trabalha etnias, observar até mesmo fotos pela internet. Fotos de crianças, fotos de bonecas, né? Que tem as características orientais e imprimir isso na face da bonequinha, no rosto da bonequinha que você estiver trabalhando. Então, os olhinhos são mais puxados, o narizinho não é tão arrebitado, a boquinha é bem pequenininha. Aqui eu já fiz o sombreamento das bochechas, como já foi feito em outros rostinhos. Se vocês pegarem pintura de outros rostinhos, eu já sombreei nessa área de bochecha, aqui um pouco da têmpora e da testa e dentro das orelhas, tá? Deixei o resto do sombreamento para fazer aqui com vocês. Então, agora a gente vai começar essa parte entre os olhos, que no caso dos orientais, isso aqui não é tão profundo, tá? Ele é mais raso. Se você observar o rosto dos asiáticos, ele é um pouquinho mais achatado. Então, ele não tem tanta profundidade. Então, aqui eu vou pegar o pincel de cerda, número 4. Eu vou fazer uma misturinha. Vou trabalhar com, aqui é o pêssego, tá? O amarelo pêssego. Coloco na bandejinha. Eu já coloquei direto aqui porque fica mais fácil de trabalhar. Um pouquinho do chocolate e um pouquinho do rosa antigo, bem pouquinho. Misturamos para a gente conseguir um tom próximo do blush, desse blush que a gente usa na pele. Um pouquinho mais rosado, ficou muito marrom. Deixa eu voltar com um pouquinho mais do pêssego. Porque eu não quero um tom muito escuro, eu trabalho tom sobre tom. Começo os tons mais claros e depois vou partindo para os mais escuros conforme a necessidade. Aqui, olha, eu coloco na pele da boneca e vejo se a tonalidade está boa. Está boa. Não está nem muito escuro, nem muito claro. Agora eu vou fazer um sombreamento com a técnica de pincel seco. Então, a gente vai lá no paninho e retira o excesso. Deixa eu ver se eu coloco numa posição que fica mais fácil de vocês visualizarem aqui. Retiro o excesso no paninho, batendo o pincel, girando o pincel. Testa atrás da cabeça da boneca, porque aqui vai cabelo, então vai esconder. Olha, uma tonalidade bem suave, bem próximo da pele da boneca, que é o que a gente precisa para essa proposta de rosto. Então, aqui a gente vem com esse pincel seco, matiza aqui, ó, próximo aos olhos, subindo lá para a direção da pálpebra, do outro lado a mesma coisa, começa do canto do olho para cima, porque onde você coloca o pincel pela primeira vez é onde vai ficar mais escuro. Depois a gente tende a puxar e esse tom fica mais claro. Pego a tinta lá na bandejinha. A misturinha, vou lá no tecido, tiro o excesso para trabalhar com a técnica do pincel seco. Vou deixar assim essa bandeja aqui, que é para vocês verem o trabalho que eu faço de limpeza do pincel. Que fica mais fácil. A gente vai girando, tira o excesso. Agora aqui, ó, embaixo do nariz, porque ele projeta sombra nele mesmo. Como o nariz não é muito arrebitado, procura não esticar muito essa tinta, tá? Lembrando que aqui tem uma esfera, então a gente matiza esse tom arredondado. Aqui entre a narina e a face, nesse cantinho aqui. Eu peguei um pincel pequeno porque eu tô trabalhando a cabecinha para a boneca de 28, ela tem 28 centímetros, então não dá para trabalhar com um pincel muito grande. Aqui embaixo do nariz, já puxa para as narinas. Vou lá no tecido, porque ainda deve ter tinta aqui, eu preciso de um leve sombreado. Aqui nessa parte, que tem uma profundidade entre o nariz e a boca. Aqui embaixo da boca, entre a boca e o queixo,
sempre respeitando o volume do queixo. Então, eu vou matizar nesse sentido com o pincel, empurrando lá para a boca, porque o queixo tem luz. Aqui, puxando para o cantinho do lábio. Assim, a gente dá profundidade aqui e salienta o lábio inferior. Bem um pouquinho. Essa sombra que a gente tem aqui, ó, tá? Embaixo do olho, a gente vem do canto externo para dentro, para fazer a pálpebra inferior. Procura não puxar demais, senão a boneca fica parecendo que está de olheira. Acompanhe o contorno, então vai matizar no sentido do contorno. Quando eu falo matizar no sentido do contorno, é levar a tinta no sentido do contorno que você está trabalhando, o pincel vai acompanhar esse contorno. Aqui, olha, abaixo da sobrancelha, um pouquinho. A sobrancelha também fica bem sutil, ela não é muito definida para essa proposta. No caso, não tem muito marcado essa parte de pálpebra, tá? Então, você não precisa se preocupar muito com a parte da pálpebra. Escurece só um pouquinho, olha, aqui em cima, bem próximo aos olhos mesmo. Procura ter uma foto, observa uma foto, né? Na internet tem vasto material. Se for uma criança asiática, procura uma foto de uma criança. Olha, eu vou aproveitar esse mesmo tom para pintar a boquinha. Porque a boquinha não é muito colorida. Então, eu entro com esse tom, já preencho todo o espaço da boca, tanto do lábio superior quanto do lábio inferior. Olha, esses pelinhos que a gente está encontrando no trabalho aqui, são pelinhos do enchimento, que ficam soltos, né? Então, acaba quando a gente vai pintar arrastando esses pelinhos que estão soltos no rosto. Pronto, olha. Bem suave por enquanto, tá? Caso a gente precise, depois a gente escurece um pouquinho mais. Agora, eu só vou precisar escurecer um pouquinho a narina. Eu vou pegar um pincel menor, porque agora entra nos detalhes. Na hora de enxaguar o pincel, é um recipiente com água e um pouquinho de detergente, facilita a limpeza dos pincéis. O pincel tem que estar sempre bem limpinho, tá? Limpa no tecido. Agora eu vou pegar o pincel de cerda número 2, também foi trabalhado já. E eu vou definir as áreas que eu preciso de um pouquinho mais de sombra. Então, para isso, eu vou colocar só um pouquinho, uma isca mesmo, do rosa antigo, naquela primeira misturinha que a gente fez. Para ficar um tom um pouquinho mais escuro. Tiro o excesso no paninho, porque eu vou trabalhar só a pontinha do pincel. Então, aqui, olha, aonde a narina se acomoda no rosto aqui, puxando para dentro, que é a asinha da narina. Vou lá no tecido, tiro o excesso. Aqui embaixo, bem pouquinho, porque eu não quero que esse nariz fique muito pontiagudo, porque o nariz não é tão pontiagudo assim. Tiro o excesso no paninho. Aqui nessa região, no cantinho do olho, bem pouquinho. De cada lado, bem pouquinho. No canto externo, pouco também, só para dar um pouquinho de volume.
E aqui eu posso criar uma leve sombreada para dar uma ideia de pálpebra inferior aqui. Para dividir agora o lábio superior do lábio inferior, no lábio superior eu ponho um pouquinho mais de tinta, talvez não vai dar nem muita diferença, porque ele tá tão clarinho, precisa ser clarinho assim. Para ficar bem suave a pintura. Na sobrancelha, um pouquinho no canto, tiro o excesso, acompanho o contorno. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, eu vou dividir o lábio superior. Deixa eu mostrar mais de perto, para que vocês possam visualizar até agora o que tem sido feito. Agora, eu vou aproveitar que eu tô com a tinta um pouco rosada, eu vou dividir os lábios já com o rosa antigo. Tiro o excesso aqui na própria bandeja, porque eu preciso da tinta no pincel, tá? Então, ó, de um lado do pincel fica a tinta, do outro não fica. Então, ele vai pro tecido assim, com a tinta voltada pro lado de cima. Vou dividir o lábio superior do lábio inferior. Então, eu dou uma pincelada acompanhando o contorno, tiro o excesso lá no tecido e matizo puxando para cima. Lembrando que aqui eu tenho uma circunferenciazinha no meio da boca. Então, eu respeito esse volume na hora de matizar. Lábio inferior também tem um pouco de sombra aqui embaixo, porque ele projeta a sombra nele mesmo. Subir um pouco, porque eu tô tirando fora do foco. Matizo no sentido que eu contornei, para que isso não saia daí. Eu quero uma boquinha bem suave. Os gatinhos estão brigando ali fora. Agora, com o marfim, um pouquinho do marfim, vou trabalhar um pouco de luz aí. Tiro o excesso, pouca tinta no pincel. Vou matizar aqui, ó. Eu faço esse matiz enquanto a tinta está úmida, tá, pessoal? Se tiver seca, você não consegue misturar os tons. Então, naquela circunferenciazinha que a gente tem aqui, ó, no lábio superior, a gente vai deixar mais claro. Então, eu coloquei o marfim, agora eu dou uma leve batidinha para que ele se acomode aí, tá? Para que não saia daí. E nas duas esferinhas que a gente tem aqui embaixo, do lábio inferior. Também vamos dar um pouco de luz, porque elas têm volume. Então, tiro o excesso lá no paninho. Cada vez que vai matizar um tom ao outro, procura tirar o excesso no tecido. Porque senão vai com muita tinta, aí tende a salientar a tinta que você colocou por último. Aí não mistura com a tinta de baixo. Acomodo bem, para que não fique grumo. Agora eu vou com o marfim ainda. Tiro o excesso, pincel seco, vou lá no tecido, bato girando, um pouquinho aqui no nariz, nessa bolinha, né, do nariz que a gente tem. Tiro o excesso, na narina, aqui do ladinho, ó, nas duas. Deixa eu voltar aqui porque quase saiu. Coloquei pouquíssima tinta. Isso é só para dar uma leve iluminada no nariz. Agora o buço. Essa parte aqui do buço tem um pouco de luz, tá? Então, a gente trabalha daquela marquinha que a gente fez lá no centro do nariz e puxa um pouquinho para fora. Bem pouquinho para não parecer que ela tenha bigode, tá? Tiro o excesso, porque foi muita tinta. Tiro o excesso
no paninho, matiza puxando para o canto da boca. Tira o excesso, uma matidinha aqui no queixo, ó. Na linha de frente do queixo, para iluminar um pouco. Deixa eu arrumar aqui essa narina, que não fique muito marcada. Agora eu vou definir a narina, o buraquinho da narina. Vou trabalhar com pincel filete, o chocolate. Pego já direto na bandejinha lá. Pincelo aqui onde fica o buraquinho da narina, dos dois lados. Procura fazer simétricos. Eu risquei com a caneta fantasminha, então esses traços mais fortes vão sumir depois que a gente terminar a pintura e trabalhar com o secador de cabelos. Daqui eu vou fazer uma leve puxadinha para a parte interna do nariz. Ainda com marfim, pincel filete, eu vou dar só uma iluminadazinha aqui em cima, ó, de cada narina, tiro o excesso, acomodo com pincel filete. E um pouquinho mais de luz aqui em cima. O pincel filete, ele só acomoda mesmo, ele não matiza. Então, quando eu quero só acomodar a tinta, que ela fique aí, eu faço isso. Entre as narinas, entre a narina e o rosto, eu vou entrar com um pouquinho de chocolate, mas bem pouquinho. Vou misturar esse tom que eu trabalhei a boca, bem pouquinho, que para ele ficar mais claro, um pouquinho só. Deixar um pouquinho de marfim, porque eu só preciso de escurecer bem pouquinho. Porque quanto menos eu escurecer, menos vinco vai ter esse rosto, e é essa a proposta. Olha, ficou uma misturinha bem leve, porque essa linha aqui vai sair depois. Então, eu passo um tracinho de um lado, um tracinho do outro. Aqui embaixo da boca também. Com o pincel número 2, vou acomodar isso aqui, empurrando lá para o contorno. De um lado e do outro. O pincel tá seco, viu? Pincel seco. Tiro o excesso lá no tecido. Acomodo, porque senão essa linha vai ficar parecendo que só foi colocada aí. Tira qualquer marca que ficar. Venho de novo com um pouquinho só desse tom aqui embaixo do nariz. Faz uma curvinha e venho com outro pincel matizando para baixo, fazendo como se fosse um Vzinho. Tiro o excesso, acomodo a parte de cima, arredondando. Pronto, assim eu formo um narizinho bem delicado. Agora vamos trabalhar o olho, depois a gente vem com a finalização com pincel filete. Bom, os olhos normalmente dos orientais são negros, né? Então o trabalho não é muito difícil de ser feito. Então a gente vai trabalhar com branco para a área de luz e com preto para as áreas de sombra. Eu vou pegar o pincel de pelo número 0, porque eu vou trabalhar com espaços bem pequenos. O branco vai ficar só nos cantinhos dos olhos, canto interno, canto externo. Já aproveita e faz os dois, tá? Tiro o excesso, porque é tão pequeno o espaço, a gente só precisa acomodar essa tinta aí.
onde colocou. É muito pequenininho o espaço. Agora o preto. Aqui já na bandejinha secou, deixa eu pegar na outra que tá ainda com o lenço umedecido. Olha lá, ela ainda tá úmida que tá com o lenço. Eu vou colocar um pouquinho de água, porque o preto precisa estar não muito líquido, porque senão agoa. Mas precisa estar molinho para trabalhar. Limpo meu pincel para tirar a carga de tinta que esteja muito grande. Deixa eu pôr a bandeja para cá, porque agora eu vou precisar. Olha, a gente apoia a mão, tá? Se você for canhoto ou destro, sempre a mão apoiada. Quem for canhoto, pinta, respeita o limite, né? De pintura, vem do lado direito para o lado esquerdo, porque você vai apoiar a mão aqui, ó. Tá? Então, isso evita de você apoiar a mão em cima do trabalho úmido. Quem for destro, trabalha da esquerda para a direita, como escreve. Facilita o trabalho e evita que você suje, caso você encoste a mão no rostinho da boneca. Então, a gente vai preencher aqui, ó, toda essa área correspondente à íris e à pupila do olho. Os olhos negros, a gente, ainda mais pequeno desse jeito, a gente evita colocar muita luz. Porque se colocar luz demais, some o preto. Já pinta a pupila e a íris tudo junto. Porque o olho negro não tem muita diferença. Estou pegando lá da bandejinha e colocando para cá. Preencho o espaço. Cuidado para não sair das linhas, porque o olho é muito pequeno. Preenchi de um lado, vou preencher do outro. Já faço os dois olhos ao mesmo tempo, porque facilita na hora do matiz. Porque eu já faço o matiz da luz nos dois e a tinta ainda está úmida. Preenche toda a parte da íris e da pupila, respeitando o formato do olho. Lembre que você está fazendo uma bonequinha com caracteres asiáticos. Ela precisa ficar com o olhinho puxado. Agora vamos à parte de luz. Pega o branco, tira de lá do volume maior, coloca na bandeja para que você tenha controle na quantidade que vai pegar. Tô limpando o pincel no tecido. Para fazer os olhos escuros, os olhos negros, a gente tem que ter muito cuidado com a colocação da sombra. Deixa eu acomodar bem essa tinta. Olha, pode ser feita uma linha. Como o olho ele é esférico, a gente vai fazer normalmente as luzes sempre com curvas, tá? Dentro dos olhos. Então, eu vou fazer uma curva. Olha, eu tô com um pincel quase seco. Aqui dentro, na parte de baixo. Tiro o excesso, que já foi bastante tinta. Eu tenho que trabalhar com pouquíssima tinta aqui. Eu faço uma esfera. No outro olho, na mesma posição. Porque os olhos, eles vão refletir a luz e a sombra de maneira igual. Então, faço um semicírculo e matizo, puxando para baixo, misturando isso ao preto. De um lado e do outro. Olha de frente a boneca. Vê se está simétrico, se precisa arrumar. Este daqui tem mais volume, o outro está com menos volume, então a gente aumenta aqui um pouquinho. Tiro o excesso.
Com esse resíduo de tinta que sobrou no pincel, a gente dá uma escurecida, uma leve escurecida nesse branco, porque o olho tem profundidade. A pálpebra projeta sombra no olho. Então, a gente colocando isso no trabalho, fica mais natural, a boneca não fica com o olho arregalado, ainda que seja uma bonequinha asiática, que o olhinho seja bem espremidinho, é bom que a gente faça isso, tá? Tenha esse cuidado de sempre dar uma leve sombreada aqui na parte de cima dos olhos, porque ela vai ficar com uma expressão mais natural, por conta da sombra que a pálpebra superior projeta no olho. Certo. Agora eu vou trabalhar um pinguinho de luz. No caso, já vou mudar de pincel, porque esse pincel já não vai mais ter serventia. Então, agora eu venho com branco, tiro dali, olha, já criou película, tá vendo? Por isso que eu gosto de trabalhar na outra bandejinha com o... Aqui, ó, tá vendo? Aqui ainda tá úmida, ó, tá bem úmida, olha. Por quê? Porque ela tá no lenço umedecido com água, então ela não seca rápido. Em dias que estão muito quentes ou que não tem umidade no ar, a tendência dela é secar mais rápido. Tanto que eu tenho que colocar um pouquinho de água para deixar ela um pouquinho mais mole. Tá muito dura. Por isso que eu evito trabalhar na tampinha do pote, porque cria película tanto na tampinha quanto no potinho. Agora aqui eu vou pôr um ponto de luz no olho. E isso aqui já é o suficiente para os olhos negros, ok? Agora vamos fazer o acabamento. Eu vou trabalhar com o chocolate para fazer a sobrancelha. A sobrancelha é bem delicada, tá? Então a gente começa. Eu vou arqueando para baixo essa aqui, tá bom? Ó, como se fossem leves pelinhos. Dá uma arqueadinha para baixo. Deixa eu acomodar direito a tinta aqui no pincel. Vou virar ela assim, porque para eu trabalhar fica mais fácil. Para mostrar o que eu tô fazendo. Olha de frente. Tá bom. Agora eu vou misturar um pouco de preto a esse chocolate. Poderia vir já com rústico. Mas às vezes a pessoa não tem todos os tons. Então, como que você faz para escurecer uma tonalidade? Coloca um tom um pouquinho mais escuro. No caso aqui eu tô trabalhando preto com chocolate para chegar num tom um pouquinho mais escuro. Ele chega bem próximo do rústico. Eu preciso de um tom um pouco mais escuro para definir. Aqui, olha, vou deixar um pouquinho mais escuro aqui dentro da narina. Dividir um lábio do outro. Pincel bem em pé, como se fosse uma caneta. Só a pontinha tocando o tecido, mão apoiada. Um pouquinho aqui embaixo. Bem pouquinho, só para definir essa área. Pronto. E a linha aqui debaixo do olho, a gente vai fazer uma linha, um leve traçado, mas bem pouquinho mesmo. Só aqui, olha, nesse canto.
porque senão você tira o formato original do olho mais puxadinho. Evita ficar colocando muito detalhamento nos dois cantos e na parte de cima, para fazer o cílio. Essa boneca não tem cílios definidos demais, como as bonecas básicas. A gente vem com preto, pontinha do pincel. Olha, eu borrei aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo pra gente ter cuidado na hora de pegar. De dentro para fora. Acompanhando o contorno do olho. Olha, aqui, quando for sair do olho, levanta o pincel, que é para ficar mais fininho. Deixa eu pegar a tinta aqui. Fazer o outro lado. Começa do canto interno do olho e vai puxando para o canto externo. Pincel bem em pé, mão apoiada. E aqui vai levantando para que fique esse finalzinho, parecendo um cílio bem curtinho. Tá. Agora eu vou tentar dar uma limpada aqui onde eu sujei, vamos ver se ainda dá tempo. Com um pincel de cerda, um pouquinho da água bem limpinho, a gente tira o excesso no paninho, dá uma esfregadinha aqui. Vamos ver se essa tinta ainda tá úmida. Se ela estiver úmida, ela sai. Mas isso é importante ser feito com pincel com pouca água, pincel bem limpinho. Talvez ela não vá sair de tudo. Mas um bom excesso eu tiro. Depois eu volto com um pouquinho de marfim, ainda bem que foi no queixo, que aqui a gente ilumina. Eu tô esfregando o pincel mesmo, como se eu estivesse lavando a área. Deu uma umedecida aqui. E não saiu, ela ficou como se ela fosse a Marilyn Monroe, com uma pintinha no rosto. Agora vamos iluminar um pouquinho a boca da boneca. Com pincel de pelo, número 0. Vamos trabalhar com branco, pouquinho branco. Então, a gente ilumina aqui no centro, que é onde tem um pouquinho mais de luz, no lábio da boneca. Tira o excesso no paninho e bate o pincel seco para acomodar essa tinta aqui, arredondando. Embaixo a mesma coisa, no lábio inferior, um pouquinho de branco. De um lado, do outro, limpa o pincel, acomoda a tinta. De um lado, de outro. Dando batidinhas, deixando isso como se fosse circular. Olha a bonequinha. Agora o narizinho. Pincela aqui bem no centro, daquela bolinha que a gente tem no nariz. Tiro o excesso e dou uma batidinha. Acomodando a tinta arredondado. Olha a bonequinha de frente. Pegar um pouquinho mais de branco lá na minha bandejinha. Tiro o excesso lá no paninho. Que eu quero só um pouquinho. Volto aqui no nariz, porque ainda não ficou a marquinha de luz que a gente precisa. Olha aqui, pincelei. Agora eu acomodo. Com leves batidinhas, movimento circular. Isso faz com que a gente não deixe a tinta só colocada aí. Olha, veja se está satisfatório. Sim, está.
Agora aqui, nos bonecos orientais, ocidentais, normalmente tem o supercílio, né? Que é um pouco mais volumoso. Os orientais já não tem tanto isso definido, né? Então a gente não precisa se preocupar muito com essa parte do supercílio. Mas eu gosto de colocar um pouquinho de luz, pego um pouquinho de branco, bem pouquinho, só um pouquinho de luz nessa área aqui, ó, acima do olho. Ilumina um pouco mais essa parte aqui, ó. Então, eu coloco com pincel de pelo, tiro o excesso e venho com pincel de cerda seco, só para acomodar. Só para dar um pouquinho de luminosidade mesmo, para essa área do olho. Do outro lado a mesma coisa, deixa eu ver se eu já pego com o pincel de cerda. Tiro o excesso, porque agora vou ter que trabalhar como se fosse um pincel seco. Do outro lado a mesma coisa, aqui nesse volume, ó. Tiro o excesso. Matizo o branco aqui. Só para dar um pouquinho de luz. E agora no queixo, eu vou vir com marfim. E vou tentar tirar essa manchinha aqui, que eu fiz aqui, ó. Bato a tinta, acomodando a tinta no tecido. Eu coloquei a tinta. Ó, coloca a tinta bem no pontinho e dá umas batidinhas ao redor para acomodar a tinta. Ainda bem que foi no queixo, que é uma área de luz, mas também se fosse de sombra a gente poderia fazer. Olha aí, já tirou a manchinha. Enxago o pincel, sempre material bem limpinho, pincel bem enxaguado. Eu só vou escurecer um pouquinho mais a narina, o buraquinho da narina, porque eu tô achando que tá muito claro com relação ao rosto. Então, eu vou vir com o preto, vou misturar aqui, ó. Ó, tô misturando aqui o preto com aquela misturinha que a gente fez do chocolate com preto. Vou colocar um pouquinho mais de preto, pegar na outra bandeja, porque essa aqui já tá seca. Eu preciso de um tom um pouquinho mais escuro, pouca coisa mais escura. Aqui. Só para definir mesmo esse buraquinho da narina, dos dois lados. Pronto. Aqui onde eu bati o dedo, que eu manchei, ó, ficou uma bolinha, né? Esse lado da boca. Então, a gente pode repetir do outro lado, que aí vai dar uma ideia de sorrisinho bem discreto para a boneca. Olha, eu fiz as bochechas bem suaves, porque como ela é bem clarinha, né? A gente tem que trabalhar com suavidade. Então, a proposta é essa aqui, para não carregar demais o rosto, é bem pouquinha. Eu gosto de colocar uma pintinha com o branco, deixa eu tirar o excesso do branco aqui na bandeja. Eu uso ou um boleador ou fundo de um pincel. Pego o branco lá na bandejinha, ó. E faço duas bolinhas, uma de um lado, outra do outro, na bochechinha, que é para dar um pouquinho mais de luminosidade pro rostinho da bonequinha. Então, olha, essa é a proposta do rostinho asiático. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Eu agradeço por terem assistido. Compartilhem, comentem se possível. E quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho, porque sempre que tiver material novo, você será avisado. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. A gente se vê.
Até mais.